E hoje eu quero falar um pouco sobre a juventude do John Wesley. É um culto de jovens hoje, e eu quero falar um pouco sobre como foi a fase de jovem dele, uma parte, é claro, para você ter aí uma noção de como era a vida desse homem de Deus. Eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês. Semana passada a gente já mostrou esse livro aqui, Perfeição Cristã. Espero que dê para você ver daí, a gente já apresentou no outro vídeo, né? Também esse vídeo aqui, As Crenças Fundamentais dos Metodistas. Aqui na biblioteca da nossa igreja nós temos alguns livros, talvez você encontre alguns desses. Esses aqui são da minha biblioteca particular. Então a gente vai falar também sobre, um pouquinho, né, sobre os sermões de Wesley. Então vai ter um exemplar aí, para você ver como que é. Esse daí é um exemplar dos anos 90, anos 2000, que era pela imprensa metodista. Hoje deve ser por outra editora. John Wesley fez 52 sermões, pelo menos os 52 sermões que estão registrados. Se você não quiser comprar o livro, você pode procurar na internet, talvez você ache os sermões de Wesley para você baixá-los. Mas a linguagem que é usada é uma linguagem muito antiga. Wesley escreveu esses sermões no século XVIII, 1740, 1750. Então é uma linguagem muito rebuscada. E aí a gente tem um trabalho da esposa do pastor Daniel Owsley, o nome dela é Hope. A Hope Owsley, ela fez uma coleção de algumas partes dos sermões de Wesley, dos 52 sermões dele, e ela fez um livro muito legal, de 366 devocionais, né, 366 devocionais baseados nos sermões de Wesley. O livro está aparecendo aí para você. Então esse livro da Hope Owsley é muito legal, porque tem os sermões de Wesley numa linguagem mais atual. Então você pode procurar, pela editora Angular, lá de São Paulo, você pode achá-lo facilmente. E a gente também vai citar um livro do Tomás de Kempis, ou Tomás a Kempis, que é o livro A Imitação de Cristo. Vai aparecer para você aí também. Esse livro, A Imitação de Cristo, é um livro de devocionais diários, são pequenos devocionais que o John Wesley utilizava quando ele era jovem. Então, se você procurar esse livro, A Imitação de Cristo, você vai ter os devocionais que o John Wesley usava no século XVIII. E esse era um dos principais devocionais que o John Wesley usava, A Imitação de Cristo. Ele usava também um outro devocional chamado Regras para Viver e Morrer na Santidade. John Wesley utilizava esses dois, eram os prediletos dele. E a gente também vai trabalhar um pouco com esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Vida e Obra do John Wesley. Dá para ver daí? Dá para ver? Vida e Obra do John Wesley. Espera aí que vai aproximar mais para você aí, só para você ver. Esse livro é do Lefebvre, né? É uma edição muito boa, tem na biblioteca da igreja. Aí tem basicamente a vida toda do John Wesley, né? Ele viveu 89 anos, e aí tem a vida dele, os principais acontecimentos. Está nesse livro aí, que é um livro muito bom. Então a gente vai citar algumas coisas desse livro aqui. Muito bem, dito isso, quero começar com vocês aqui falando um pouco da juventude do Wesley. John Wesley nasceu em 1703. Quando ele tinha por volta de 7 anos de idade, a casa dele pegou fogo. E era um tipo de um sobrado, né, de madeira, lá na Inglaterra. Ele morava numa cidade chamada Epworth. E o John Wesley ficou dentro da casa na hora do incêndio. O pai dele chamava Samuel, a mãe dele chamava Susana. E os pais tinham 19 filhos. John Wesley era o 14º filho. Então você imagina para tirar 19 filhos de um incêndio, o trabalho que foi. E aí quando eles fizeram a conferência lá, perceberam que faltava um, e faltava quem? John Wesley. John Wesley estava dormindo na parte de cima do sobrado, o sobrado começou a pegar fogo embaixo, os pais tentaram entrar, não conseguiram entrar para salvar o John Wesley, e aí o que eles fizeram? Uma reunião familiar, chamaram os vizinhos, e começaram a fazer oração para encomendar a alma do Wesley para Deus, porque já deram ele como morto. Daqui a pouco o John Wesley aparece na janela, e o pessoal fez um esforço lá, e milagrosamente conseguiram salvar o John Wesley do incêndio, e quando tiraram ele da casa,
a casa caiu, né? A casa desabou. Ele saiu da casa, a casa desabou. E a partir daquele momento, a mãe dele botou um apelido nele. O apelido dele era um tição tirado do fogo. E toda quinta-feira, a mãe do Wesley orava por ele. Ela orava pelos 19 filhos, não pelos 19 todos os dias, né? Senão ela ia ficar orando o dia inteiro, né? Ela separava dias da semana para orar pelos filhos. E o dia de orar com John Wesley era quinta-feira. Por cada filho, ela orava por 1 hora por semana. E aí o John Wesley, ela passou a orar 2 horas por semana, porque ela falou, Deus tem um propósito especial na vida desse menino, para salvar ele de uma maneira tão milagrosa, né? Deus tem uma obra na vida dele. E ela passou a orar por ele 2 horas por dia. Quando ele tinha por volta de 10 anos de idade, ele foi levado para um colégio de ricos. Ele teve uma oportunidade de estudar num dos melhores colégios da Inglaterra. E como ele era pobre, ele sofreu, né? Hoje a palavra é bullying, né? Ele sofreu muito bullying naquele colégio. Por ser pobre, o pessoal bagunçava muito com ele, né? O pessoal da classe mais alta bagunçava muito com John Wesley. E aquilo ajudou a formar o caráter dele. Ele se tornou uma pessoa que aguentava as pressões da vida e, inclusive, aguentava agressões físicas, porque o pessoal batia nele lá, né? Então, John Wesley, com cerca de 10 anos de idade, já aprendeu a ter um comportamento bem forte, né, diante das dificuldades da vida, né? E aí o John Wesley, ele estudava tanto e ele passou a se destacar, né? O pai dele era um bom crente, né, o Samuel. A mãe dele era espetacular, a Susana, ela tinha uma cultura muito grande, né? Ela estudou bastante e ela transmitiu isso para os filhos. Tanto é que todos os irmãos de Wesley, eles escreviam poesias muito bem, todos eram dados à poesia, né? E aí o John Wesley, quando ele tinha ali entre os seus 12 e 15 anos, ele se dedicava à leitura de obras clássicas, ele já lia as línguas bíblicas originais, né? Grego, como é que chama? Aramaico, hebraico, John Wesley lia tudo. Ele lia latim, ele estudava filosofia, ele estudava autores gregos e romanos e dominava, no mínimo, ali na juventude dele, John Wesley sabia falar 7 idiomas, no mínimo. Então, era um sujeito já bastante dedicado aos estudos, né? A gente vê que o John Wesley tinha uma juventude bem legal. Porém, contudo, todavia, o John Wesley escreveu num diário dele, né, na época que ele não tinha ainda aquela experiência do coração aquecido, ele escreveu assim, não tenho a menor ideia do que é santidade. Não tenho a menor ideia do que é santidade interior. E cometia habitualmente pecados, e ainda frequentemente com prazer. Então, o John Wesley, ele foi muito franco. Ele falou, eu não sei o que é santidade, e cometia pecados até mesmo com prazer. Até que a mãe dele escreveu uma carta para ele. Ele se comunicava muito por carta, né? Quando ele estudava longe de casa, ele escrevia muitas cartas. Então, ele escrevia para a mãe, escrevia para o pai, escrevia para as irmãs, para o irmão dele, para os irmãos, né? Ele teve um irmão muito importante na vida dele, chamado Charles Wesley. O Charles nasceu depois dele e faleceu antes do John Wesley, né? O Charles, ele foi responsável por uma boa influência na vida do John Wesley, né? Eles tiveram a experiência do coração aquecido praticamente ali no mesmo mês, né? Foi muito próximo um do outro, e eles buscavam muito a Deus, buscavam muito agradar a Deus. John Wesley escrevia muito bem, e ele era muito bem-humorado nas cartas que ele escrevia para as irmãs, para o irmão dele, para os irmãos, né? Para o pai, para a mãe. Ele usava muito carinho e muitas piadinhas, né? John Wesley era muito piadista quando ele escrevia as cartinhas dele, ele era um jovem bem-humorado. Numa carta que a mãe dele escreveu, John Wesley teve o coração dele muito tocado, né, por uma carta que a mãe escreveu. Ele tinha por volta já de 22 anos nessa época, e aí a mãe dele mandou essa carta para ele. Eu quero ler um pedaço da carta, para vocês verem como era mais ou menos a linguagem, né, o que a mãe dele falava. A mãe escreveu assim, meu querido Joãozinho, coisa de mãe, né? Meu querido Joãozinho, a transformação operada em sua alma me tem dado muito o que pensar. Não sendo eu de temperamento desconfiado,
quero acreditar que essa mudança seja obra do Espírito Santo, que ao arrancar do seu coração todo o desejo dos prazeres sensuais, preparará e disporá a sua mente para se aplicar de modo sério e constante às coisas de natureza mais sublime e espiritual. Nesse caso, você será feliz ao manter essa mesma disposição e ao tomar o firme e bom propósito de fazer da religião a ocupação da sua vida. Porque, afinal de contas, levando em consideração qual seja o objetivo da existência humana, a conclusão é que a religiosidade é a única coisa necessária, sendo todas as demais insignificantes se comparadas com ela. Peço-lhe encarecidamente que faça um exame rigoroso da sua consciência, a fim de saber se tem uma esperança bem fundamentada da salvação e descobrir se possui a fé e o arrependimento, que são, conforme você bem sabe, as condições indispensáveis para entrarmos em uma aliança com Deus. Se você se encontrar nesse estado de religião, a satisfação de saber disso recompensará amplamente os seus esforços. Caso contrário, você terá motivo de derramar lágrimas muito mais amargas que aquelas que a presença de uma tragédia poderia arrancar de você. A partir dessa carta da mãe dele, foi escrita em 1725, o John Wesley entrou numa crise. Ele entrou numa crise espiritual. Ele começou a se perguntar: será que eu sou salvo de verdade? Será que eu estou no caminho certo? O que será que eu tenho que fazer? Depois dessa carta da mãe dele, aos 22 anos de idade, ele começou a entrar numa crise. E essa crise do John Wesley durou nada mais, nada menos do que 13 anos. Ele passou 13 anos em crise para saber o que fazer para ser salvo. Como é que ele teria certeza de que ele seria salvo? Como é que eu tenho certeza de que Cristo me salvou? Meus pecados estão perdoados, que agora eu realmente sou de Cristo? Como é que ele tinha essa certeza, né? Ele só foi descobrir isso em 1738, né? Quando ele teve a experiência do coração aquecido. Ele tinha 35 anos de idade, tá? Mas a gente vai tratar da juventude dele aqui. Nessa fase da vida dele, com 22 anos, ele foi ordenado diácono da igreja dele, e ele passou a selecionar melhor as suas amizades. Depois que a mãe dele falou para ele ficar mais esperto, né, com a vida cristã, ele passou a escolher melhor os amigos e passou a ser diácono da igreja que ele frequentava. Nessa época, ele escreveu uma paráfrase do Salmo 104. Paráfrase é você escrever o que você está entendendo do que você leu. Então, ele fez um Salmo 104 ao próprio estilo dele. E isso foi uma obra que marcou, né, a carreira do John Wesley. Esse Salmo 104 parafraseado. Nessa mesma idade, né, aliás, quando ele tinha 23 anos, ele teve vamos dizer assim, uma promoção na universidade onde ele dava aula, né? E aí ele teve alguns benefícios, né, como professor ali, como acadêmico, e ele se tornou, o termo em inglês é fellow, ele se tornou fellow lá na universidade. E aí, nessa época, ele presidia debates filosóficos, debates acadêmicos entre os estudantes. Ele era o mediador ali, ele que organizava os debates. John Wesley tinha uma capacidade intelectual muito grande, com 23 anos. Ele era um cara extremamente estudioso e extremamente, como se diz assim, temperado, né? Tanto é que ele equilibrava os debates ali, porque ele tinha uma boa postura, né, diante da turma lá. Aos 24 anos, aqui nesse livro aqui, da vida do Wesley, tem a rotina de estudos do John Wesley, né? Eu quero ler para vocês aqui a rotina de estudo dele. Segunda-feira e terça-feira, John Wesley estudava grego e latim. De quarta-feira, ele estudava lógica e moral. De quinta-feira, ele estudava a língua hebraica e o árabe. De sexta-feira, ele estudava metafísica e filosofia natural.
De sábado ele estudava retórica e poesia, e de domingo ele estudava teologia. Ainda reservava também algum tempo para estudar francês e matemática. Então pensa num cara estudioso. Na época não tinha as redes sociais, né? John Wesley não ficava rolando tela, ele ficava ali, rachando de estudar, né? Pensa num jovem de 24 anos que fazia tudo isso. O John Wesley, sem dúvida, era uma pessoa muito exemplar. Mas ainda nessa época, ele ainda achava que ele tinha que fazer boas obras para ser salvo. Ele achava que ele tinha que ter um desempenho muito bom diante de Deus para ser salvo, né? Então, John Wesley, ele não entendia que a salvação é pela graça. Como está lá escrito em Efésios, né, capítulo 2, de 8 a 9, mais ou menos ali, que diz, né, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Então, dá uma olhada lá em Efésios 2, 8 e 9, você vai ver que a salvação é pela graça, através da fé. E o John Wesley não entendia isso. Ele sabia que tinha que ter santidade, ele sabia que tinha que agradar a Deus, ele sabia que tinha que fazer isso, mas ele achava que tinha que fazer boas obras. Por isso ele estudava muito, por isso ele se dedicava muito, e nessa época aqui, com 24 anos, ele era um sujeito bastante dedicado aos estudos, né? Quando ele tinha 25 anos, ele passou de diácono para pastor, né? Ele passou para presbítero. E ele começou nessa época, aí, com 25 anos de idade, a despertar a vida amorosa dele. John Wesley se encantou por uma mulher chamada Isabel. Ele começou a se encantar com essa moça e já se aproximou dela e tal. E o que aconteceu? Não deu certo, né? O namoro do John Wesley não deu certo com a Isabel. E aí John Wesley, ele passou um tempo, se apaixonou por uma mulher chamada Maria Granville. E essa Maria Granville, ele, como se pode se dizer, ele cortejou, ele tentou namorar essa mulher por vários anos. Ele trocava carta com ela, cartas, né, com essa mulher, e essas cartas tinham conteúdo de literatura, teologia, casuística, e eles conversavam muito sobre essas questões vamos dizer assim, no pseudo-namoro do John Wesley por carta durante muitos anos com a Maria Granville. E essa Maria Granville também não foi namorada do John Wesley. E o John Wesley passou muito tempo, e a gente sabe, hoje a gente sabe, que o John Wesley se casou aos 48 anos, somente aos 48 anos. Então, assim, a vida amorosa dele não foi muito legal, porque quando ele se casou com a mulher que ele casou, com os 48 anos de idade, foram 20 anos de sofrimento. John Wesley não teve um bom casamento. A mulher dele era uma viúva, e todos os amigos do John Wesley, o irmão dele, o Charles, o George Whitefield e outros amigos falaram: Wesley, não casa com essa mulher. O John Wesley, ele escreveu algumas coisas sobre celibato. Quando ele era jovem, nessa fase aqui, 25, 26 anos, ele escreveu algumas coisas sobre ser celibatário, de nunca se casar. E ele fez alguns ensaios, tudo. Parece que ele tinha uma inclinação para isso, Mas ele viu os amigos dele se casando, ele viu todo mundo arrumando uma namorada e conseguindo uma família, e ele achou que os amigos dele estavam contra ele. Ele falou: vocês não gostam de mim, vocês não querem que eu me case. Então, ele meio que de birra casou com essa mulher aí, Ele disse que amava ela, tudo, mas não foi feliz. Essa mulher desconfiava do John Wesley, porque quando ele era pastor, mais avançado, depois da experiência do coração aquecido, quando ele tinha os seus 30 e tantos anos, 40 anos, ele começou a sair de cavalo e pregar pela Inglaterra. Ele rodava, Ele andava 90 quilômetros, 80 quilômetros por dia a cavalo, pregava 5 vezes por semana, e essa mulher, depois que ele casou, ele continuou com essa rotina, e essa mulher dele achava que ele ia atrás de mulheres, achava que ele ia procurar mulheres, E ela perseguia ele, ela tornou a vida dele muito difícil, durante 20 anos. Então, a experiência amorosa do John Wesley não foi muito legal, mas isso aí foi quando ele tinha seus 48 anos. Bem, nessa fase aqui,
25 anos de idade, ele tentou esse namoro com a Isabel, Maria Granville, né, que a gente tem notícias aqui, e não deu certo. Quando ele tinha 26 anos, ele, o irmão dele Charles Wesley, e um amigão deles, chamado George Whitefield, eles formaram na Universidade de Oxford um clube de estudo bíblico. Esse clube de estudo bíblico se chamava Clube Santo. Então, aos 26 anos, ele e esses amigos, o irmão dele e esse amigo, estudavam a Bíblia nesse Clube Santo. Foi ali que surgiu o apelido de metodistas, porque eles tinham métodos para tudo. John Wesley, ele gostava muito de esporte, né? Todos os dias, quando ele ia para a Universidade de Oxford, ele corria em volta da universidade, dava umas 3 voltas correndo, e aí ele começava as rotinas dele. Ele tinha horário para acordar de manhã para orar e ler a Bíblia, aí ele praticava um esporte, uma corrida, alguma coisa assim, e depois partia para os estudos acadêmicos, os trabalhos pastorais, tudo muito regrado. Ele era muito disciplinado, ele achava que a salvação vinha através da disciplina. E dormia cedo, né? Por volta de 9 da noite, John Wesley já estava dormindo. E acordava no outro dia, 4 da manhã, mais ou menos, 4 e pouco da manhã, para fazer as atividades dele de devocional. E o John Wesley começou com o Charles e com o George Whitefield, o Clube Santo. E a turma da Universidade de Oxford brincava com eles, né? John Wesley foi muito zoado, vamos dizer assim, né? Durante muito tempo. O pessoal colocou um apelido neles de traças da Bíblia, porque não tinha página da Bíblia que eles já não tinham passado, que eles já não tinham lido. Falou, vocês parecem traça, vocês comem a Bíblia, né? E então, esse apelido não foi para frente. E também começaram a chamar eles de metodistas, brincando, né? Porque o John Wesley, o Charles, eles eram da igreja anglicana. A igreja anglicana tinha alguns problemas e o John Wesley queria reformar a igreja anglicana. E o movimento metodista era o objetivo dele de reformar o anglicanismo, né? Então, eles receberam o apelido de metodistas, e esse apelido virou, depois que Wesley morreu, né, virou o nome da igreja. Durante a vida dele, nunca John Wesley deixou fundar a igreja metodista, porque ele queria que todo mundo ficasse na anglicana. Mas depois que ele faleceu, né, quando ele tinha 89 anos, passaram uns 3, 4 anos, esse movimento cresceu tanto, chegou quase a 1 milhão de pessoas, e ele se organizou como igreja. Então, ainda bem que o apelido escolhido foi metodista, né? Já pensou o nome da igreja, Traças da Bíblia, né? Igreja Evangélica Traças da Bíblia, e tinha outros apelidos, né? Mas o John Wesley, ele junto com o Charles e o George Whitefield, com esse Clube Santo, eles tinham algumas práticas toda semana. Eles estudavam na faculdade para ter uma vida cristã mais autêntica e mais comprometida, porque eles achavam que assim é que eles iam para o céu, estudando a Bíblia, fazendo algumas práticas que eu já vou falar aqui. Eles achavam que era dessa maneira que eles iam para o céu. De 3 a 4 vezes por semana, eles estudavam os clássicos gregos, e domingo à noite eles estudavam teologia. Então, esse grupo se reunia, o grupo cresceu um pouco depois, né? E aí eles estudavam 3 a 4 vezes por semana os clássicos gregos e teologia de domingo. Domingo à noite, porque naquela época os cultos eram domingo de manhã, né? Era sempre domingo de manhã. Eles também visitavam os presos, visitavam doentes e ajudavam 3 famílias carentes. E o John Wesley, quando ele era jovem, naquela fase que a gente já viu no comecinho, por volta dos 20 anos, ele só tomava a Santa Ceia 3 vezes por ano. E aí, depois que ele analisou aquela carta da mãe dele, quando ele tinha 22 anos, ele começou a tomar a Santa Ceia 3 vezes por semana, de 3 a 4 vezes por semana. Onde tinha Santa Ceia, ele corria e tomava Santa Ceia, porque ele achava que seria salvo se ele tomasse muita Santa Ceia, se ele tivesse muita disciplina. Então, o Clube Santo, sempre que tinha uma oportunidade de tomar Santa Ceia, eles tomavam a Santa Ceia, achando que assim, né, eles iam ser salvos, os pensamentos corriam por essa linha, né? Então, o John Wesley teve uma juventude mais ou menos por esse caminho aí, né?
Depois ele teve esses outros anos dessa crise espiritual, ele se tornou missionário, ele foi para os Estados Unidos, ele saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos para evangelizar os índios. Ele foi lá pregar o evangelho para os colonos e para os índios, onde hoje é Boston, né, nos Estados Unidos, chamava Nova Inglaterra na época, mas ele tinha uma crise muito grande dentro dele. Ele falava, eu estou anunciando Jesus Cristo para as pessoas e eu mesmo não tenho certeza se eu sou salvo. Eu mesmo não tenho certeza se todos os meus pecados estão perdoados. E aí ele passou desses 22 anos de idade até os 35, com vários tipos de questionamentos, até que no dia 24 de maio, né, de 1738, ele foi numa reunião de oração, era uma quarta-feira à noite, ele foi numa reunião de oração na rua Aldersgate, em Londres, e ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Ali ele teve certeza que Cristo morreu por ele, especificamente pelo John Wesley. Jesus morreu por mim. E ele teve certeza que todos os pecados dele estavam perdoados e que Cristo ajudaria ele dali para frente a vencer todo tipo de tentação, todo tipo de pecado e levar uma vida de santidade, não pela disciplina dele, não pelo esforço dele, não pelo desempenho dele, mas pela graça de Cristo que já tinha sido alcançada na cruz. Então ele falou, agora eu tenho fé nesse sacrifício, eu tenho fé em Cristo e é Ele que me salva, é Ele que me conduz. Dali para frente, a vida do John Wesley se tornou outra, né? E o irmão dele, Charles Wesley, teve a experiência do coração aquecido poucos dias antes, né, do John Wesley, e ele escreveu muitos hinos. Charles Wesley, na Inglaterra, ele é conhecido como um grande escritor de hinos cristãos. Ele escreveu mais de 6.000 hinos, e ele é parte, né, da cultura inglesa, né? Aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos hinos do Charles Wesley traduzido para o português. A gente tem um de Natal que é muito famoso, que é dele, está no Inário Cantor Cristão, mas tudo isso só aconteceu depois que os dois tiveram essa experiência com Deus, do coração aquecido, e dali para frente tudo foi diferente. Então você pode encontrar mais detalhes sobre a vida do John Wesley num livro chamado O Diário de Wesley, né? O Diário do John Wesley. Ele está disponível, né, nas livrarias, você pode encontrar na internet também. Aqueles livros que a gente apresentou, Sermões de Wesley, tem bons sermões dele. Você tem que ter um pouco de paciência, porque a linguagem, né, ela é bem rebuscada, é antiga e tudo mais, mas é muito verdadeira, porque fala da palavra de Deus, né? São 12, o Lucas está mostrando aqui os livros. Eu tenho 5, né, dos Sermões de Wesley, mas a coleção tem 12 volumes. Você pode procurar. Essa coleção que eu tenho aí, ela foi separada por temas. Então, os sermões não estão na ordem cronológica, eles estão na ordem por temas. Então, John Wesley tem os temas, por exemplo, ele tem um tema chamado Os Quase Salvos. Então, os Quase Salvos tem vários sermões sobre esse tema, né? E aí você pode encontrar essa literatura e sobre a vida do John Wesley. Tem muita coisa para falar do Wesley, tem bastante coisa para falar dele, né? A influência que ele teve na Inglaterra. John Wesley ajudou a fazer tratados médicos na Inglaterra, ele ajudou a reformar a língua inglesa, tanto é que algumas obras do Wesley são usadas até hoje na Inglaterra. Ele ajudou a formar leis trabalhistas, porque na época o pessoal trabalhava, antes do sol nascer, as pessoas já iam para as minas, né, trabalhar, deixavam os filhos na rua, e voltava só à noite para casa. Então as pessoas ganhavam o seu dinheiro, lá, o seu salário, e iam para os bares beber, e elas ficavam, né, jogadas no chão depois, porque os donos dos bares tinham que botar a pessoa para fora, bêbada, para botar mais gente para beber dentro. A Inglaterra estava numa grande depressão econômica, espiritual e tudo mais, e o John Wesley ajudou a sair dessa crise. Ele criou leis trabalhistas, mais ou menos como a CLT aqui no Brasil, e trouxe mais dignidade para os trabalhadores ingleses. E toda essa obra que o John Wesley fez acabou, vamos dizer assim, esfriando os ânimos, porque a Inglaterra estava para entrar no estado de guerra civil.
e o John Wesley fez esse trabalho e ajudou bastante na pacificação da Inglaterra através dos esforços dele. Uma curiosidade aqui, né, quando as pessoas bebiam muito, né, depois da experiência do coração aquecido, né, quando as pessoas bebiam muito, elas eram jogadas para fora, né, dos bares, para caber mais gente dentro do bar, porque não cabia mais. Então jogava os bêbados para fora e trazia a pessoa boa para dentro para ficar bêbada também. E a polícia tinha muito trabalho, porque tinha muita arruaça, tinha muita briga, muito quebra-quebra, né? E John Wesley pregava nessa época falando para as pessoas se arrependerem dos pecados. Aí a polícia da Inglaterra era orientada a sentir o hálito das pessoas que estavam caídas no chão. Falou, se tiver com hálito de bebida alcoólica, leva preso. Se a pessoa não tiver com hálito de bebida alcoólica, ela sofre da doença de Wesley. É porque surgiu um pregador aqui na Inglaterra que quando ele prega, as pessoas sentem uma convicção de pecado tão grande que algumas pessoas até desmaiam. Então, se a pessoa estiver no chão, deixa ela lá, porque quando ela levantar, ela vai se tornar uma pessoa cristã melhor, então deixa ela lá no chão, né? Então, a polícia já era orientada. Tamanha era a fama que o John Wesley tinha na Inglaterra, né? E aí o John Wesley, ele viveu, né, como eu falei, até os 89 anos, e 3, 4 anos depois da morte dele, se organizou a Igreja Metodista, aí organizou também nos Estados Unidos, e depois de alguns anos surgiu a Igreja Metodista Livre, da qual a gente faz parte, né? Então essa é mais ou menos a história aí, um pouquinho, né, da juventude do John Wesley, e amanhã a gente comemora o dia da experiência dele do coração aquecido, né? Então, no domingo passado a gente trouxe uma mensagem também, falando de 3 momentos que o John Wesley viveu, né? Ele viveu um momento de despertamento, um momento de conversão e um momento de santidade. Não que isso seja uma regra, mas eu queria despertar você, colocar você diante desses 3 pontos, para que você descubra em que ponto você está. Você está num ponto de despertamento espiritual? Você está num ponto de conversão? Ou você está no ponto de maturidade, que é o ponto da santidade? John Wesley só chegou nesse ponto aos 35 anos de idade, né? Teve gente que chegou antes, teve gente que teve a experiência depois, né? Mas analisa você, porque John Wesley já estava na igreja quando jovem. Ele nasceu numa família cristã. O pai dele era crente, pregava tudo. A mãe dele era uma mulher muito culta, era uma mulher muito temente a Deus, ensinou o temor a Deus, né? Só para vocês terem ideia, as crianças com 5 anos de idade recebiam uma Bíblia de presente e já tinha que aprender a ler Gênesis 1, versículo 1, com 5 anos. Já tinha que aprender a ler através da Bíblia, né? A mãe educava as crianças em casa. Então, John Wesley teve uma criação cristã, mas ele só teve um despertamento e a conversão dele, de verdade, ele só nasceu de novo com 35 anos. E aí, dali para frente, foram 54 anos de maturidade, 54 anos de santidade. Então, eu quero que você entenda isso, né? Mas tudo isso, gente, teve uma procura. John Wesley estava procurando, aí ele encontrou. Se a gente não está procurando nada, a gente não vai encontrar nada, né? Mas procure analisar o seu coração, procure analisar a sua vida espiritual. Em que estágio você está? Despertamento, despertamento, conversão ou santificação, ou santidade. Encontre isso na sua vida e descubra, né, mais de Cristo. Descubra e seja uma bênção na geração que você está vivendo. Você pode ser um instrumento de Deus, você pode ser uma bênção na vida de muita gente, né? Muita gente está sofrendo, pode encontrar conforto, pode encontrar salvação através da sua vida. Então, que você se disponha na mão de Deus e deixe Deus trabalhar no seu coração para que Cristo, o Espírito de Deus, se manifeste, né, e abençoe muita gente. Logicamente, o primeiro a ser abençoado vai ser você mesmo, né? Mas abençoe muita gente através da sua vida. Ok, pessoal?